Oi, Oi, tudo bem, tudo Ruth? bem? Tudo, tudo bem. Fim de semana, É. tivemos um atraso de ontem para hoje, mas Para ver se acontecia alguma coisa, né? Mas vão graças a nos Deus não aconteceu perdoar, nada. vão nos perdoar. O Vamos, nosso público vai nos perdoar. com certeza. Vão receber antes do Shabat. Ótimo. E aí, Ruth, conte-me Olha, eu novidades. vou começar de uma dívida de segunda-feira, mas que é muito importante, que foi o falecimento do Tzvika Pik. Tzvika Pik, ele foi um inovador na música pop israelense. Ele começou há mais de 50 anos atrás, eu acho que em 1982, ele era muito jovem. Ele não é nascido em Israel, ele nasceu na Polônia, é filho de pais poloneses, daqueles poloneses de matéria de educação, investimento e modos, né, de comportamento. Ele veio para cá muito criança, mas a casa foi uma casa polonesa e não israelense, de modo que ele era completamente diferente dos outros cantores jovens de 19, 20 anos que estavam na mesma época que ele, procurando um lugar ao sol, né? Uhum. Mas a diferença dele é que ele introduziu muita coisa. Primeiro, que ele introduziu uma vestimenta especial que os homens não vestiam. Ele introduziu maquiagem quando ele se apresentava, quer dizer, ele não andava assim, mas nas apresentações, maquiado, e usava lantejoulas nas roupas, e ele, afinal, acabou se projetando também como compositor. Dizem que ele realmente era um gênio em composição e piano, porque desde criança, como todo filho de mãe polonesa, estudava piano. E ele estudou clássico, né? De modo que ele criou uma técnica muito boa, muito boa. E realmente ele dominou a praça. E quando lançaram aqui em Israel, nos anos 70, a versão israelense daquele musical Hair, que fizeram em hebraico, e abriram, logicamente, exames para quem vai desempenhar os principais papéis, que foi, me parece que foi o Abima que fez. E ele recebeu realmente o tafkid principal, o artista principal, porque ele não só representava bem, como ele cantava bem, tinha um conhecimento de música muito grande, de modo que para ele aprender a cantar e músicas era tudo muito fácil. Aí foi uma projeção absoluta no público israelense, e durante mais de 50 anos ele compôs também para outros cantores, ele não fazia só para ele, inclusive ele foi convidado a compor uma música quando Israel foi representar também na Eurovision, e a cantor que é intersexual, a tal da Dana International, que era homem, virou mulher. É transexual. Transsexual, seria muito complicado isso, mas ela cantava, ele cantava bem, e ele que compôs a música Diva, e ganhou, Israel ganhou a Eurovision naquele ano, muito mais pela música. Ela também foi uma apresentação linda, ela se apresentou vestida de penas coloridas, foi assim um show completo. Mas a música dele era muito bonita, e na hora no palco, quando distribuíram o troféu, né, ele passou a mão e pegou para ele. Olha. Porque ele dirigiu a parte musical, ele fez tudo.
Ela só cantou, mas também mas cantou muito bem, não pode desmerecer. é. Mas ele realmente, durante muitos anos, ele tinha realmente uma capacidade de produção musical fabulosa, genial. E todas as músicas dele, sucesso absoluto, sempre naquelas listas, né, que as estações de rádio publicam, quem é que está em primeiro, segundo lugar, ele sempre esteve na frente. E há uns 4, 5 anos atrás, ele volta no auge, né, da carreira dele, já com quase 70 anos, mais de 60, voltando de Londres, de uma apresentação que ele teve em Londres, ele teve um acidente vascular cerebral e estava sobre o oceano, não podia baixar, teve que esperar até... mas, inclusive, desviaram o voo para a Alemanha, para não vir até Israel, e ele foi internado lá e recebeu os primeiros tratamentos. Depois, quando foi possível, transferiram ele para cá, mas ele não saiu dessa. Ele teve muitas consequências, sequelas desse acidente vascular cerebral, e ele nunca mais voltou a cantar. E morreu aos 72 anos, morreu em casa, dormindo. Ele casou algumas vezes, tem 5 filhos, parece que 3 mulheres, uma das filhas dele, as 2 primeiras, com quem ele teve sempre mais contato, uma delas casou com aquele produtor italiano, Tarantino. Ela é casada com ele, e todos dizem que ele era um ótimo pai, que a família sempre foi muito importante para ele, e que a vida toda, enquanto a mãe dele estava viva, mesmo quando ela já estava muito velha, não importa que horas terminasse o show, mas ele não ia para casa sem antes passar para ver a mãe dele e contar como é que foi a noitada. Tanta ligação que ele tinha com a mãe e com os filhos. Mas, que pena. bom dia. E desde isso aconteceu antes da segunda-feira, quando nós falamos, e o rádio e a televisão já fizeram 1000 programas, porque eles podem encher dias de programação com a música dele. Fala de novo o nome dele, Ruth. Zvika Pick. P-I-C-K. Zvika Pick. Muito, muito, muito famoso aqui em Israel. Então, isso não podia deixar de falar. É uma cantora também que se projetou muito, agora esqueci o nome dela, uma de origem temanita, jovem, morena, muito bonita, que depois teve um fim trágico, porque o marido dela adoeceu de AIDS e não falou nada para ela, e ela se contagiou e morreu com 40 e poucos anos. Mas também a projeção dela como cantora, que se tornou internacional, foi também com uma música que ele compôs para ela, Freja. E foi assim um sucesso, uma coisa tremenda. Mas ele contribuiu também muito para a carreira musical de outros cantores. Ele foi uma pessoa muito especial. Bom, no esporte, Israel continua ganhando medalhas, porque agora estão havendo concomitantemente alguns torneios internacionais, europeus e também fora da Europa, e as equipes de Israel, aquela nadadora que na segunda-feira eu disse que ela tinha recebido uma medalha de ouro, ela recebeu outra medalha, Gorbenko, Nastassia Gorbenko. Ela recebeu agora, ontem, outra medalha de ouro, conquistou
é outra medalha Origem de ouro. russa, né? Ela é nascida em Israel. Os pais são russos, mas ela Pelo é nome. nascida em Israel. É, Leva o nome é. Anastácia Gorbenko, mas ela é famosa, muito boa. Agora, a medalha foi pelos 200 metros mistos, que é a especialidade dela, é nado misto. E ela ganhou. E também a seleção de maratona masculina de Israel ganhou também a medalha de ouro na seleção, e outras medalhas ainda não terminaram. Todos esses torneios ainda estão acontecendo, e dependendo do tipo de esporte também em países diferentes da Europa, e realmente é muito bom, muito bom. Agora, um assunto importante do ponto de vista diplomático é que a Turquia, isso foi há 2 dias atrás, o presidente turco, Erdogan, ele anunciou que vai reatar as relações diplomáticas com Israel em nível de embaixador, porque desde aquele problema do Mármara, aquele escândalo, que ele levou o embaixador de volta, expulsou o embaixador de Israel, e embora, alguns meses atrás, nós falamos nisso e comentamos muito a visita do Herzog, que ele convidou o presidente Herzog, pouco depois que ele foi eleito, para visitar, foi recebido lá em Ankara com todas as pompas militares daquela banda de honra, com aqueles soldados todos, uma vestimenta que a gente não está acostumado aqui em Israel, uns uniformes de um luxo, de veludo e com dourados, prateados, mas depois o primeiro-ministro Lapid também, ainda quando ele era ministro do Exterior, foi convidado, o ministro do Exterior deles esteve aqui, tudo isso cozinhando já o reatamento das relações. Que o problema com a Turquia é que o Erdogan ele é uma pessoa que não é muito estável. Ele hoje dúbio, tem né? uma amiga. Ele é meio. Ele é dúbio. Dúbio. Ele tem. Digamos, ele é bipolar, pronto. Então, ele, de repente, ele é muito teu amigo, e, de repente, aqui em Israel, quem quer manter relações diplomáticas com Israel e do mundo, pertence ao mundo árabe, muçulmano, não sei o quê, tem que entender que aqui acontecem coisas que não estão previstas, que Israel não toma a iniciativa de fazer ataques, mas que cada vez que caírem foguetes aqui nós vamos responder. Não adianta, cada vez que tiver um ataque terrorista, nós vamos responder. Então, eles vão ter que entender que não dá para ficar o tempo todo cancelando as relações diplomáticas por causa dos problemas políticos e de segurança que acontecem em Israel. Ou você tem ou você não tem. Então, passou muitos anos. Agora teve. No meio dessa amizade toda, agora, quando houve essa operação militar em Gaza, de 3 dias, ele se manifestou dizendo que Israel está matando crianças em Gaza. É impossível, você não pode. Nós temos dezenas de países mais importantes que a Turquia e têm relações conosco, eles podem falar qualquer coisa dentro de salas fechadas, mas não sair anunciando esses tipos Aliás, de... Ruth, aproveitando, teve também a declaração do Abbas, né? Vou chegar lá agora. Chegar lá, tá bom. Então, aí foi, primeiro começar com as coisas boas. Foi anunciado que eles vão reatar as relações diplomáticas, que vai, dentro de 1 mês, 2 meses, já vai ter embaixador turco aqui, vai ter embaixador israelense, que
que o problema é o seguinte, o problema não, a realidade é a seguinte, esse tempo todo que não tem relações diplomáticas, o turismo de Israel na Turquia é enorme. Se ele fica fazendo todo dia esses problemas, os turistas não vão, os turistas querem ir quando se sentem seguros. Agora ele deu, durante os 2 meses passados, que foi anunciado que tinham terroristas iranianos em Istambul, especialmente para pegar israelenses, raptá-los ou matá-los, a polícia de segurança dele, conseguiu prender terroristas, mostrou na televisão, quer dizer, e ao mesmo tempo ele foi se encontrar lá no Irã com a Ayatollah. Ele é uma pessoa assim. É isso que eu falei, ele é dúbio. Não é bipolar, ele é tripolar. Ele é dúbio, ele tem várias caras, né? Várias caras a cara que mudam. interessa, ele que ele coloca. Agora, os outros países no mundo que não tem, nenhum país tem essa problemática de Israel, pode viver com isso. Para Israel é muito difícil. É verdade. Muito difícil. Mas, de qualquer maneira, você vê, aí aparece essa semana, quando está aqui no auge, explodiu aqui com a publicação que o Idiota Haronot fez de uma matéria escrita pelo Ronen Berger. O Ronen Berger, ele não é um jornalista, ele é um pesquisador. Ele é um jornalista, mas é um pesquisador profundo. É jornalista investigativo, né? Investigativo. E o que ele traz para público, ninguém aqui, além dele, faz isso no mesmo nível. Leva meses para ele produzir uma matéria, mas aquilo foi pesquisado até as raízes. Então, agora ele publicou no Idiota Haronot, são várias páginas, porque só agora, 50 anos depois daquela chacina em Munique, quando estava a Olimpíada, que 11 atletas israelenses foram assassinados em Munique, que foi publicado todos os documentos que até agora estavam proibidos. Eram coisas, a maioria alemães, matéria alemã, porque todo o problema aconteceu na Alemanha. E são coisas terríveis o que aconteceu, e eu estou agora começando a traduzir, para depois nós vamos postar essa matéria, não tudo, porque é um volume, né, muito grande, mas os pontos básicos. Justo numa hora dessas, há poucos dias da comemoração que vai ser realizada dia 5 de setembro, em Munique, assinalando os 50 anos. Não é comemoração. Isso que eu ia falar, é uma homenagem, né? É uma cerimônia, uma homenagem que a Alemanha está prestando a esses atletas, e vai ser lá em Munique, no mesmo local onde foi realizada a Olimpíada, e aí, de repente, vem o problema de que as famílias dos assassinatos dizem que não vão comparecer. Ninguém vai comparecer. Por quê? Porque durante esses anos todos estava um processo judicial de fazer um protesto contra o governo pela resolução que eles tiveram indenização. De quanto eles estavam dispostos a indenizar cada família. As famílias disseram que isso era ridículo, que era realmente uma piada vergonhosa, porque eles sabem quanto receberam as viúvas e os órfãos dos terroristas que foram mortos depois nessa mesma ação, quanto que eles receberam.
Eles já receberam, sem processos, sem advogados, sem tribunais, receberam muito mais. Então, eles disseram que, muito obrigado, Todarabá, nós não queremos um tostão de vocês, mas nós não vamos comparecer a essa cerimônia. Aí criou um entrave também Mas eu diplomático, queria que você... porque o presidente Herzog estava convidado pelo presidente alemão. Eu queria que você só adiantasse o que você já me falou, porque eu acho que isso não impede que depois você publique o texto que você vai traduzir as partes principais. E a gente conversou antes, e uma das revelações, eu queria que você comentasse sobre isso, só para você ter uma ideia do teor desse material. Porque foi tudo errado. Até um historiador alemão escreveu tudo que o governo alemão não poderia fazer. Não isso, não isso. Não, fizeram tudo que não devia ter sido feito para tentar fazer uma negociação com os terroristas, que, no fim, redundou na morte dos 11 dentro do helicóptero de onde eles iam ser transportados para um outro aeroporto e ser trocados pelos reféns que eles estavam exigindo. A morte deles nesse aeroporto foi assim um absurdo. Estavam presentes, o governo alemão impediu a vinda de uma unidade israelense de salvamento que já tem conhecimento, já fizeram isso muitas vezes, os alemães nunca fizeram, não deixaram, não deram licença de entrar. Só estava o chefe do Shabak e do Serviço de Segurança, estavam lá. A Olimpíada, foram 23 horas que durou toda essa função. Os jogos não foram interrompidos. A televisão alemã continuava transmitindo para milhões de pessoas no mundo todo. Israel pediu, por favor, parem a Olimpíada. Não é possível. Está acontecendo um drama desse e vocês aí continuam, inclusive, transmitindo na televisão. A resposta dos alemães, a televisão alemã não tem outra alternativa de transmissão. Aí aconteceu o que aconteceu, os 11 morreram, uns 2 meses depois, aconteceu que um avião da Lufthansa, que é a companhia aérea alemã, anunciou que estava havendo um sequestro aéreo. Estava no meio de um voo e terroristas dentro do avião renderam os aeromoços, levaram para a cabine, pegaram reféns e disseram que se Israel não libertar os presos que eles têm, não os presos do que aconteceu em Munique, os 3 que restaram vivos, terroristas, estavam na Alemanha, não estava em Israel. E Israel disse que não vai negociar com eles nada, enquanto não resolver o problema nosso, não resolve nada. E então o avião chegou, voou, acabou. Agora foi publicado que este rapto do avião, este sequestro, isso foi planejado entre os terroristas e o governo alemão. Foi tudo teatro. Não aconteceu nada na realidade. O avião só tinha 11 passageiros, o voo de um avião de 300 tinha 11 passageiros. Os 11 passageiros estavam quietinhos, os terroristas não atiraram em ninguém, não aconteceu nada. O que a Alemanha queria era se livrar dos 3 terroristas que estavam presos na Alemanha, e a Alemanha não queria ser alvo de ataques terroristas, então queria libertar. Então arrumaram esse sequestro, em troca eles teriam que libertar esses 3, pronto, terminou.
onde é que você... A imaginação mais doentia que existe não pode imaginar que um país, não um paísinho africano, a Alemanha vai falsificar um sequestro de avião para justificar a entrega dos 3 terroristas. Não dá para acreditar. Dá para acreditar. Pois é, mas Sabendo você tem que... que Tem que realmente realmente assim, eu não me lembro quem era o primeiro-ministro da Alemanha na Brandt. ocasião. Não era um qualquer, Brandt. Acontece que, nestes dias, aí o nosso amigo Abu Mazen, Mahmoud Abbas, é convidado pelo governo alemão e está lá, e tem uma entrevista de imprensa onde ele e o presidente atual da Alemanha falaram, disseram coisas bonitas um a respeito do outro, e depois deram margem aos jornalistas de fazerem perguntas. E a pergunta que finalizou, acabou com a entrevista, foi um jornalista que perguntou se o Abu Mazen, agora, né, em vésperas dessa cerimônia, em homenagem aos 11 assassinatos, se o governo palestino ia se desculpar perante Israel pelo assassinato, porque a organização terrorista, o Setembro Negro, pertencia ao Fatah, que é a organização do partido do Abu Mazen. Aí, então, a resposta dele foi que Israel fez para os palestinos 50 shoot, de Shoah, ele fez o plural em hebraico, Shoot, eu nunca ouvi isso na minha vida, porque Shoah só teve uma. Que Israel, de 1947 até agora, ele fez Shoah em 50 aldeias árabes, e que, então, ele não ia se desculpar perante Israel de nada. Que eles têm a Nakba, quer dizer, a Nakba só foi a desgraça que em 48 aconteceu, que Israel foi criado como Estado independente, e depois disso, sim. O presidente alemão estava ali, a gente viu, assisti, foi transmissão ao vivo, que a cara dele caiu, mas ele não teve a coragem de dizer uma palavra. Com isso, encerraram a entrevista e empurraram assim os dois para sair da sala da entrevista. Depois, horas depois, o mundo todo já saiu aquilo que a gente conhece, que durante muitos anos o governo palestino tenta minimizar a Shoah, fazer com que a Shoah não seja essa coisa que os judeus dizem que os judeus dizem. Os judeus não fizeram a Shoah, eles sofreram na Shoah. Aí 6 milhões de pessoas morreram, mas não foram os judeus que mataram, foram os alemães. E isso, em terra alemã, ele vai e diz um negócio desse. Bom, quando ele voltou para cá, o escândalo, né, total, a pressão do primeiro-ministro, do ministro da Defesa, o Gantz, e o Lapid, sobre o gabinete dele, dizendo que era impossível, que ele tinha que se desculpar, isso não era uma coisa certa, não sei o quê. Aí ele, em nome dele, né, o porta-voz lá disse que ele absolutamente não nega a existência da Shoah, que a Shoah foi o maior crime que a humanidade já cometeu, e que ele entende isso. Agora, ele não fez nada, ele não tem que se desculpar disso. Não estavam pedindo a ele desculpa pela Shoah, estavam pedindo a ele para se desculpar que a organização que é a organização dele, do partido dele, até hoje, Fatah,
que existe foi quem matou os 11 jogadores, os 11 atletas, era só isso. Não, não se desculpa. Não se desculpa. É triste. Então, essa a atmosfera, é o ambiente, é o ar pútrido que nós temos que respirar aqui. O presidente alemão também foi muito criticado pela imprensa mundial, pelo fato dele ter ficado calado. Ele, um alemão, ouvir uma coisa dessa e não dizer uma palavra. Quer dizer, ele concorda, né? Quem cala consente? Quem cala consente. Ele não fez, mas ele consente. Bom, eu tenho as minhas ideias. Muita gente me critica por isso, porque eu, por exemplo, eu não entro na Alemanha, nem na Áustria, nem em outros países. O pessoal vai, passeia, eu não entendo como tem judeus, como tem israelenses que saem daqui e vão viver na Alemanha, porque lá podem ganhar mais. Eu simplesmente não entendo essas pessoas, porque, para mim, não existe. Eu não piso nesses lugares. Só para você estar dando a sua opinião, eu vou falar. Eu concordo com você em termos, porque, por exemplo, que foi a primeira-ministra Angela Merkel, ela foi assim, ela veio da Alemanha Oriental, que aí seria ainda mais antissemita do que né, a ocidental, e na época que ela era primeira-ministra, a Alemanha era considerada, não sei se até hoje, o país mais amigo de Israel, né? Sim. E eu fui à Alemanha, eu fui a Berlim, e eu me lembro que eu fiquei assim surpresa como tem programas de rádio, né, que sempre falam sobre o que foi o nazismo. E eu visitei aqueles museu judaico, esqueci agora. Mas assim existe muita referência, né? Mostrando o que foi o Holocausto e tem, sim, mas isso é uma coisa que depende, eu não sei, hoje eu não sei qual é a posição. Esse presidente, obviamente, já está aí, né? Porque só ele não ter falado nada já realmente depois contra ele. Agora, o governo alemão... Né? Não, o governo alemão não é... Eu não posso dizer para você que o governo alemão é antissemita. Sim, pois é. Não, absolutamente. Eles não são, mas acontece que no DNA deles deve ter alguma coisa. A Angela Merkel foi, o tempo dela, a quantidade de visitas que ela fez a Israel e a contribuição que a Alemanha procura sempre dar em todos os problemas, eles procuram ser corretos, muito corretos. E esses que estão lá vivos hoje, eles não têm culpa do que quem 2 gerações antes deles fez. Eles não podem assumir a culpa dos pais, dos avós. Eles não fizeram nada, pessoalmente, cada um não fez nada. Eu não posso dizer que eu não gosto dos alemães. Eu não odeio ninguém, não odeio eles também, mas eu não consigo pisar na terra. Eu entendo, eu respeito. Como eu também nunca fui na Polônia e não vou, apesar de que meus pais eram poloneses, mas não sobrou ninguém da família deles. O fato, talvez, de que a minha família terminou em pai e mãe, que acima de pai e mãe, não tem mais ninguém, porque todo mundo morreu no Holocausto. Estava todo mundo na Polônia e todo mundo morreu. Então, a Polônia, para mim, é a mesma coisa. Sim. Eu não piso, não vou lá, nem marcha da vida, nem marcha da morte, nem marcha de coisa nenhuma. Nunca fui e não vou. Agora, é um sentimento pessoal meu. Não, com certeza. Agora, a Alemanha, não. A Alemanha... Assim, porque também
Não. tiveram parentes, meus pais também pensavam assim, nunca foram, também pelo mesmo motivo. Eu conheço pessoas que falam a mesma coisa que você, eu respeito, porque, na verdade, é a família, né? A família da gente. Toda a família. Né? O relacionamento da Alemanha com Israel é ultra correto, perfeito. Não se pode dizer uma palavra, mas essas são os problemas. Agora, vamos mudar de assunto. Esse assunto está muito dolorido. Existem ainda problemas com relação à política israelense, né, em vésperas de eleições. Os dois líderes das duas correntes mais extremistas da direita, o Smotrich e o Tamar Ben-Gvir, da Otzma Yehudit e Tzionut Datit, os dois partidos, continuam em desacordo absoluto e eles não querem se unir numa aliança partidária para concorrer juntos nas próximas eleições. Isso está preocupando muito Netanyahu, porque essa dispersão de votos vai causar problemas para o Likud, porque o Netanyahu está certo que ele é que vai formar o próximo gabinete de coalização, que ele, com todos esses partidos que não são contra ele, irão com ele. Mas as pesquisas dizem que, se esses dois partidos se separam, correm separados, vai diminuir muito os votos do Smotrich, Dafka, que esse lunático aí, o Ben-Gvir, é quem atrai mais, até 10 deputados, uma coisa que quem iria pensar. Mas diz que tem muitos jovens entre esses religiosos sionistas que são a favor da Seita Nahaluyot, de ter mais, de pegar mais terras e construir mais colônias, e não dá nada nem para os árabes, nem reconhecer os direitos dos beduínos que precisam receber licença para ter terras. Muitos ainda vivem em condições bastante difíceis lá no Negev, mas é um problema grande. Com relação à lista do Likud, continua a briga. O problema agora é que existe uma corrente no Likud que diz que deveriam dar privilégios de adiantar na lista mulheres, que as mulheres têm menos possibilidades de conseguir votos, menos do que os homens, elas nunca se projetaram mais, e são, e a maioria, fora da Miri Regev, que já é Vaticá, no partido, e ela está entre os 10 primeiros. As outras mulheres que já estavam na Knesset, nessa Knesset, foram para lugares mais longe, sem possibilidade, talvez, de conseguir ser eleitas. Então, existe uma pressão grande sobre o Netanyahu para ele favorecer a mais 2 ou 3 mulheres, e ele não está aceitando dessa vez. Ele sempre foi a favor de favorecer as mulheres e colocá-las em ordem, numa ordem numérica que permita que elas sejam eleitas, e dessa vez ele não quer, e dando a demonstração clara de que eleições, não eleições, nada muda lá. O que vale é a vontade dele e a palavra dele, e nem sempre a vontade popular é que resolve o problema. Esse um problema seríssimo que aconteceu na noite de segunda para terça.
não muito longe de Natânia, uma cidade palestina chamada Tulkarem, talvez 15 quilômetros, 16 quilômetros de Natânia. É uma cidade palestina que realmente sossegada, não tem problemas, mas ali passa a linha da fronteira e tem um posto de vigilância nas proximidades dessa cidade. E sempre ficam 2 soldados que vão se revezando, dois, nas 24 horas do dia, que é dia e noite. E nessa noite, um dos soldados saiu do posto e ele não avisou ao outro que ele estava saindo do local. E depois ficou esclarecido que ele tinha ido rezar. Ele é um rapaz religioso, e ele foi onde tinha uns arbustos, uma coisa assim, onde ele pudesse ficar escondido, não à vista de possíveis, embora ali não aconteça nada, mas um dia pode acontecer, possíveis terroristas, para rezar. Quando ele estava voltando, o outro que estava de posto, né, percebeu que tinha um vulto, era de noite, escuro, lá não tem iluminação, um vulto se movimentando. Diz ele, esse que estava na posição de escuta e de visão, tomando conta, que gritou: "Misé, quem é?" E atirou uma bala para o ar, que diz que essa é a ordem que se tem quando você vê um vulto e você não consegue identificar, então você faz uma série de passos antes de atirar no vulto. Um é gritar, outro é tirar uma bala para cima, e outro dar uma série de tiros que não são na direção dele, só para avisar: eu estou armado e eu vou atirar em você. Mas acontece que ele não escutou, isso só foi averiguado depois, quando fizeram o interrogatório dele. Ele não escutou, com essa barulheira de tiros, que o outro gritou: Zé Ani, sou eu. E ele atirou. Quando ele viu que não tinha mais movimento, ele desceu do posto e, quando chegou perto, o rapaz já estava morrendo. Mas como é que ele sabe que ele respondeu que era eles? Não, ele diz que escutou gritos, mas ele não pôde identificar. Depois ele entendeu que Zé Ani, que esse já estava morto. E era um rapaz que fez ali há 8 anos atrás uma família religiosa, que era da França. E quando acontece uma coisa dessa, é um drama com 2 polos principais. Esse que morreu, e o segundo, esse que atirou. Porque até que se consiga provar que ele fez tudo o que devia fazer antes de atirar no vulto e salvar a vida dele, ele é considerado um caso policial, diz respeito à disciplina militar e sujeito à prisão, a julgamento e coisas horrorosas. Então, neste momento, horas seguidas, o rapaz, que já estava psiquicamente quebrado, porque, além de eles estarem juntos, eles eram amigos pessoais, muito amigos. E o tempo todo fazendo tantas averiguações para ver se, depois de horas de perguntas, se ele acaba errando e contando alguma coisa diferente do que ele contou primeiro, que é para poder acusá-lo. Porque, tanto para salvá-lo como para acusá-lo, tem que ter provas judiciais. Até que, depois de mais de 20 horas
de interrogatório, ele já não se aguentava mais, e, inclusive, uma das advogadas que estava lá disse que aquilo era absurdo de tudo que ela viu. Ele contou a verdade. Essa é a verdade. O outro que morreu não pode contar a história. E ele não tinha razão nenhuma para atirar, e, segundo o que ele diz, que ele gritou e atirou para cima, e atirou assim, uma rajada em volta. Ele fez os 3 primeiros passos que ele deveria ter feito. E levou mais alguns dias, só ontem é que libertaram ele da prisão preventiva, ele estava preso. E agora vão continuar fazendo uma revisão, porque ano passado, e duas ocasiões diferentes, aconteceram também acidentes desses, onde 2 oficiais foram mortos por tropas, pelo Le Corroten, das próprias forças. Aconteceram 2 acidentes desse, e isso, para Tsavá, é uma pancada realmente terrível, de que possa acontecer que os regulamentos de disciplina para atirar em vultos, ou para abertura de fogo em qualquer ocasião, tem que obedecer aquelas regras, 1, 2, 3, 4. E quem não faz isso é condenado. Mas de modo que essa história de que ele atira para cima e o outro não ouve porque ele está atirando, realmente é difícil, né? Porque como é que ele vai ouvir realmente? Se ele está atirando, o cara está respondendo, como é que ele vai ouvir? Se tem um barulho, não tem. Ele ouviu qualquer coisa, né? Ele não entendeu o ruído. Depois ele fez também uma série de tiros, de 6 ou 8 tiros, e faz barulho. Claro. O fato é que são 2 famílias arrasadas. 2 famílias arrasadas. Embora os pais do soldado morto disseram, agora na Shivá, eles estão sentados na Shivá, que eles não têm nenhuma palavra de acusação contra o Javier. Eles entendem exatamente a situação dele, e eles perdoam, Coitados. não tem nada. Mesmo porque isso vai trazer o filho de volta, né, Ruth? É um caso sério. Agora, com relação às escolas, nós já estamos hoje no dia 19 de agosto e não tem ainda nada resolvido entre os professores e o Ministério da Fazenda com relação às exigências do Sindicato dos Professores para retornar no dia 1º de setembro às aulas. Até hoje, a ameaça de greve é absoluta. E, inclusive, porque tem 2 sindicatos. Tem o Sindicato dos Professores Primários e do curso intermediário, que são 8 anos, né? Então, é um sindicato, e tem o Sindicato dos Professores do Ginásio, que são os últimos 4 anos, que lá tem sempre um pouco mais de sossego, mas com os professores primários, que é muito mais, né? Que são professores para 8 anos de ensino, e muito mais intenso, são crianças pequenas, e até hoje ainda não conseguiram, porque dizem aí as informações que, quanto à importância que o Ministério da Fazenda concordou em destinar, quer dizer, o orçamento que o Ministério da Fazenda pode oferecer para concluir as negociações e chegar a um problema,
Tá certo, chegaram a um acordo. O problema agora é como que esse orçamento vai ser dividido, porque tem uma classe de professores primários que eles são novos, principiantes, e tem aqueles que já trabalham há mais de 5 anos, que eles têm direitos e salários mais elevados. Então, como o problema é muito grave, que dizem que o déficit de professores tanto de escolas quanto de jardins da infância é um número redondo, 6.000. Para você começar o ano letivo, você começa com um déficit de 6.000 professores. Como é que você vai fazer isso? E diz que os professores, por que tem 6.000? Que são professores que se demitiram no curso dos anos, não agora, já tem há anos, eles vão se demitindo, por quê? Porque os salários são baixos. Eles fazem comparação com os países da OECD, eles fazem comparações com outros profissionais que têm o mesmo número de anos de estudo universitário, e eles ganham X, e eles ganham X menos muito mais. Então, eles não querem. Diz que um professor que já trabalha 10 anos, ontem mostrava, ele pegou o TRUS e mostrou o recibo que entra no banco, 9.000 e pouco cheques. Quer dizer, aqui existem dois salários, o salário bruto, que é quanto paga, e o salário neto, que é quanto ele recebe, porque, tirando os impostos e tudo que ele tem que fazer, contribuição para o seguro nacional, para aposentadoria, para isso, para aquilo, no fim, ele pode ganhar 12.000 cheques bruto, mas entra neto no banco 9. E isso um pai de família, ele não pode viver com 9.000 cheques. E os professores principiantes, eles ganham 6.000, 6.200, 6.300 cheques. Então, o sindicato exigiu para os professores iniciantes 9.500 cheques e o ministro da Fazenda concordou em dar 9.000. Mas, em compensação, o aumento que ele dá para os professores vatiquinos é de 400 e poucos cheques. Então, aí, empacaram. O primeiro-ministro falou ontem que até domingo eles têm que sentar até sair fumaça branca, porque é impossível não começar o ano letivo. Quer dizer, todo mundo vai ter que ser mais flexível nas exigências dos professores e o Ministério da Fazenda no que eles podem dar. O que alega o ministro da Fazenda, o Lieberman, ele disse que o presidente do sindicato dos professores, IAFA, Ben David, ela é um tipo assim, muito lutador, muito bravo, ela não arreda 1 milímetro da posição dela e ela incentiva os professores a ficarem nas barreiras e ela grita, não sei o quê, e fala contra os funcionários do Ministério da Fazenda, que são os chefes de todos os departamentos do Ministério. Diz que nunca nenhum ministério conseguiu ter um orçamento maior do que o Ministério da Defesa. E o Ministério da Educação tem. Então, alguma coisa que o Ministério da Educação também veja como é que eles dividem o orçamento deles para ter um problema desse. E o Lieberman veio a público para dizer que os funcionários eles não são culpados de nada. A função dos funcionários do Ministério da Fazenda é de conservar, de guardar os cofres públicos. Eles não determinam qual é a política orçamentária do Ministério da Fazenda para nenhum ministério, para nenhum
para nada. Isso não é problema deles. A função deles é cuidar que não haja déficit. Qualquer queixa é comigo. Eu sou o muro das lamentações. Eu sou o culpado, não os meus funcionários. Meus funcionários não são culpados, sou eu. Vamos conversar agora. Não adianta gritar comigo, porque a violência nas conversações não vai levar a nada. Então, vamos ver se até domingo, hoje é sexta-feira, pode ser que a Yafa Ben David vá hoje rezar, embora ela não seja religiosa, e peça ajuda de Deus para ter assim, uma ideia milagrosa, acontecer alguma coisa diferente. Né? Oh, meu Deus. Não sei o que vai ser, mas, por enquanto, está todo mundo irredutível. Eu não sei como é que estamos de tempo. Dá mais alguma coisa aí? Fala aí o que você... Eu pergunto. Não, é porque eu estou deixando para trás aquele assunto. Nossa. Do terceiro estado. Mas todo dia tem coisas. Vamos falar, então, outro dia, não sei, Bom, porque a gente começa com ele. É um assunto longo também. Então... É um assunto que eu posso dar também uma dica para quem quiser se atualizar, tentar procurar na internet. É uma análise econômica das guerras, e, em particular, dessa guerra dos 3 dias, como agora se chama aqui, Milchemet Shloshet Hayamim. Então, como que você analisa, do ponto de vista econômico, uma guerra, dando a você muitas lições do que não se deve fazer, dizendo que considerar Gaza um terceiro estado não é a solução. Começar daí. Tá bom. Vamos começar na próxima com isso. Okay. Esse tema que é importante. Muito importante. Não é um tema que vai resolver para nós aqui problema nenhum. Agora, de conhecimento. É muito interessante. A gente fala. Tem que ver todos os aspectos. Um problema só tem muitos aspectos. Então, se você quer saber do que você está falando, você tem que analisar todos os aspectos. E o problema econômico é muito importante. Com certeza. Tem também o problema que eu não falei, que é importantíssimo, não diz respeito diretamente a Israel, mas é um absurdo o que está acontecendo na Ucrânia, que lá na Ucrânia tem o maior centro de reatores atômicos da Europa toda. Lá tem 6 reatores atômicos situados numa área só, e a Rússia resolveu agora bombardear em volta. Agora, imagina se erra numa bomba e nós vamos ter outra vez um problema de poluição atômica, como teve na Rússia há alguns anos atrás, e todo mundo lembra. De modo que isso está acontecendo agora, todos os dias. E outra coisa é que a Organização Mundial de Saúde comunicou de uma forma muito clara que essa babuota dos macacos, esse tipo de catapora dos macacos, é uma crise mundial. Sim. Tá bom, dona Ruth. Bom, vamos hoje esperar que tenhamos um Shabbat Shalom. Sim, vamos e vamos desejar um Shabbat com muito Shalom. Com muito Shalom. Muita paz, com alegria, muita saúde, menos problemas, pelo menos para a gente limpar a cabeça. O Shabbat, os religiosos são muito inteligentes. No Shabbat, você só pensa no Shabbat. Então, vamos fazer só nas coisas boas. É isso aí. Comer bem, se vestir, se limpar, acender vela, estar com a família,
cantar todas aquelas canções de Shabbat. Eles sabem viver. Shabbat Shalom para você e para todos os nossos ouvintes e espectadores. Que tenhamos só paz. Amém. Amém.